Era uma noite abafada no interior de Minas Gerais. O ar carregava o cheiro de terra molhada, mesmo sem chuva há semanas. Naquele canto esquecido pelo tempo, uma pequena vila chamada Capelinha parecia ter parado no século passado. Casas de madeira envelhecida ladeavam estradas de terra, e o único bar da região era o ponto de encontro dos poucos moradores. Dona Celina, uma anciã conhecida pelas histórias de assombração que contava, sempre dizia que o poço abandonado no alto da colina era amaldiçoado. Quem mexe lá, some sem deixar rastro, ela advertia com os olhos fixos, enquanto os mais jovens riam, atribuindo suas palavras à bebida que ela carregava no copo. Certo dia, um forasteiro apareceu na vila. Ele se chamava Tiago, um homem de uns 30 e poucos anos, com barba rala e roupas simples. Disse estar de passagem, mas sua curiosidade logo o levou a perguntar sobre o tal poço. Os moradores desconversaram, mas Tiago parecia fascinado com a ideia. Afinal, o que poderia haver de tão assustador em um poço? Naquela mesma noite, Tiago decidiu explorar a colina. Armado com uma lanterna e um velho facão emprestado, ele seguiu pelo caminho tortuoso. A lua cheia iluminava a estrada, e o silêncio só era interrompido pelos grilos e o som distante de uma coruja. Ao chegar ao poço, o clima mudou. O ar parecia mais pesado, e uma brisa gelada que não fazia sentido naquela noite quente percorreu o local. O poço era maior do que ele imaginava, feito de pedras antigas cobertas de musgo. Uma corda desgastada pendia de uma roldana enferrujada, balançando suavemente como se alguém tivesse acabado de soltá-la. Tiago apontou a lanterna para dentro e tentou enxergar o fundo. Era escuro, tão escuro que parecia engolir a luz. Uma sensação de náusea o atingiu, mas ele ignorou e decidiu descer. Amarrando a corda em volta do corpo, começou a descer lentamente. O silêncio era ensurdecedor. O único som era o ranger da roldana acima dele. Quando estava a cerca de 15 metros, sua lanterna começou a piscar. No mesmo instante, ele ouviu um sussurro. Não vinha de cima, nem de baixo, mas de todos os lados. Tiago! O homem parou. Seu coração disparou. Ele olhou para cima, mas só via a borda do poço, longe. Olhou para baixo, e o vazio parecia ainda mais profundo. Quando a lanterna voltou a acender, ele viu algo que fez seu sangue gelar, marcas de unhas nas paredes de pedra. Eram profundas, como se alguém tivesse tentado escalar desesperadamente para sair. Um cheiro podre invadiu suas narinas, e antes que pudesse reagir, a corda deu um tranco. Algo ou alguém estava puxando-o para baixo. Tiago gritou, mas sua voz parecia ser abafada pelas paredes do poço. Ele tentou subir, mas a corda estava escorregadia, coberta por uma substância pegajosa que ele não reconhecia. Então ele viu. No fundo do poço, algo brilhava. Não era luz, mas olhos. Olhos grandes, inumanos, que o encaravam com um misto de fome e raiva. Antes que pudesse processar o que via, sentiu mãos geladas agarrando seus tornozelos. Tiago foi arrastado com força para baixo. Ele lutou, gritou, mas parecia não ter mais forças. Tudo escureceu. Na manhã seguinte, os moradores notaram que Tiago não havia voltado. Alguns homens decidiram subir a colina para investigar, mas não encontraram nada. O poço estava lá, como sempre, mas a corda havia sumido. Nos dias que se seguiram, moradores começaram a relatar coisas estranhas. À noite, ouvia-se o som de alguém chamando por ajuda, vindo da direção do poço. Alguns diziam que viam uma figura magra, de olhos brilhantes, rondando as casas, como se procurasse algo, ou alguém. Com o tempo, Capelinha foi ficando cada vez mais deserta. Quem podia, ia embora, levando consigo o medo e as histórias do poço amaldiçoado. Mas quem ficou nunca esqueceu o rosto de Tiago e o som de seu grito na última noite que foi visto. Até hoje, dizem que quem ousa subir aquela colina e olhar dentro do poço pode ouvir o eco de vozes. Vozes chamando, implorando, ou rindo. Tudo começou quando eu decidi visitar minha avó no interior, em um vilarejo remoto que ficava a cerca de 5 horas da cidade. Fazia anos que eu não ia para lá, e sempre ouvi histórias estranhas sobre a região, mas nunca levei a sério. Sou um cético por natureza, sabe? Não acreditava nessas coisas, até aquele fim de semana. Cheguei na sexta-feira à tarde, e o lugar estava exatamente como eu lembrava, pacato, cercado por mata densa e com poucas casas espalhadas. Minha avó parecia feliz em me ver, mas logo percebi que ela estava inquieta, sempre olhando pelas janelas, como se esperasse por algo.
Quando perguntei o que estava acontecendo, ela hesitou antes de responder. É só o vento, disse, sem me encarar. Naquela noite, enquanto conversávamos, o assunto acabou indo para as lendas locais. Minha avó ficou séria e disse para eu não sair de casa depois do anoitecer. Perguntei por quê, mas tudo o que ela disse foi: tem coisas que não são da nossa conta. Claro que isso só aumentou minha curiosidade. Às 11 da noite, quando ela foi dormir, decidi sair para fumar e dar uma volta. A lua cheia iluminava o vilarejo, mas o silêncio era absoluto, como se a natureza estivesse segurando o fôlego. Fui até o Poço Velho no centro do vilarejo, um lugar que as crianças evitavam desde sempre. Diziam que, há décadas, um homem caiu ali e nunca foi encontrado, mas eram só histórias, certo? Enquanto estava lá, ouvi algo estranho. Era como um sussurro, mas tão baixo que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Decidi que já tinha tido curiosidade suficiente por uma noite e comecei a voltar para casa. No caminho, senti uma presença. Não sei explicar, mas era como se alguém estivesse me seguindo. O som dos meus passos parecia ser duplicado, e toda vez que eu parava, o som continuava por um segundo a mais. Meu coração começou a acelerar e, mesmo sem ver nada, apressei o passo até chegar na varanda. Quando entrei em casa, tranquei a porta rapidamente. Minha avó estava acordada, sentada na poltrona, olhando para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Você ouviu, não foi? Perguntou ela. Eu queria negar, dizer que era coisa da minha cabeça, mas não consegui. Ela suspirou, com uma voz séria, e disse para nunca mais ignorar seus avisos. Na noite seguinte, algo pior aconteceu. Às 3 da manhã, acordei com o som de batidas na janela do meu quarto. No início, achei que fosse o vento, mas as batidas eram ritmadas, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Levantei devagar e fui até a janela. Quando abri a cortina, meu coração parou. Do lado de fora, havia uma figura alta, encurvada, com os olhos brilhando em um amarelo sobrenatural. A pele era pálida, quase translúcida, e os dentes eram muitos, afiados, expostos em um sorriso grotesco. Por um momento, ficamos ali, eu e aquela coisa, nos encarando. Então ela começou a bater novamente, agora mais forte, quase quebrando o vidro. Corri para o quarto da minha avó e acordei ela aos gritos. Quando contei o que vi, ela ficou pálida e foi direto pegar um crucifixo. Não olhe para os olhos dele, gritou ela, enquanto começava a rezar em voz alta. As batidas cessaram, mas o ar dentro da casa ficou pesado, sufocante. Passamos o resto da noite acordados, ouvindo passos ao redor da casa. Parecia que aquela coisa estava nos cercando, esperando uma oportunidade para entrar. Ao amanhecer, fomos até o poço, pois minha avó insistiu que precisávamos fazer algo. Ela jogou sal ao redor e queimou algumas ervas enquanto murmurava preces antigas. Eu me senti impotente, como se fosse um espectador em um pesadelo. Quando voltamos, encontramos marcas na porta da casa. Eram arranhões profundos, como de garras enormes. Minha avó disse que aquilo era um aviso e que precisávamos ir embora imediatamente. Eu queria ficar e entender o que estava acontecendo, mas no fundo sabia que ela estava certa. Arrumei minhas coisas e voltei para a cidade no mesmo dia. Desde então, nunca mais voltei ao vilarejo. Às vezes, à noite, sinto que algo me observa da escuridão. Não ouço mais sussurros, mas o silêncio. O silêncio nunca mais foi o mesmo. Eu trabalhava como veterinário e recebia muitas chamadas de emergência, principalmente de fazendas no interior. Esse caso aconteceu em uma pequena propriedade isolada, cercada por um vasto milharal que parecia nunca ter fim. Era uma noite fria e sem lua quando recebi a ligação. O fazendeiro estava desesperado, dizendo que algo estava matando o gado dele. Não eram lobos, ele afirmou, e as marcas nos animais eram diferentes de qualquer coisa que ele já tinha visto. Concordei em ir até lá, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Quando cheguei, o lugar parecia deserto, exceto pelo barulho dos grilos e pelo vento balançando as folhas do milharal. O fazendeiro, um homem idoso com o rosto marcado pelo tempo, me recebeu na varanda com um olhar cansado e inquieto. Ele apontou para o curral sem dizer uma palavra. Ao me aproximar, o cheiro era insuportável. 3 vacas estavam mortas, seus corpos torcidos de forma grotesca. Havia cortes profundos, como se algo muito afiado as tivesse atacado.
Mas o que mais me chamou a atenção foi a ausência de sangue ao redor. Era como se os animais tivessem sido drenados por completo. Enquanto eu analisava os corpos, senti um arrepio na espinha. Não estava sozinho. Olhei em volta, mas tudo o que vi foi o milharal, dançando sob a brisa gelada. O fazendeiro estava parado perto da cerca, segurando uma espingarda. Ele parecia tão desconfortável quanto eu. Perguntei se ele tinha visto alguma coisa, e ele apenas balançou a cabeça. Mas, antes que pudesse dizer mais, ouvimos um som estranho vindo do milharal. Era um estalo seco, seguido por algo que soava como passos. Pesados, lentos, mas definitivamente não eram de um animal comum. O fazendeiro ergueu a espingarda e apontou para o milharal, mas parecia hesitar. Decidi me aproximar, mesmo com meu instinto gritando para fazer o oposto. As folhas do milho balançavam de maneira anormal, como se algo muito grande estivesse se movendo por ali. Chamei pelo que quer que fosse, tentando parecer corajoso. Então, de repente, o som parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto, opressor. Quando me virei para voltar, algo emergiu do milharal. Era enorme, pelo menos 2 metros de altura, mas encurvado, como se fosse maior ainda. Sua pele era cinzenta, quase translúcida, e seus olhos eram 2 pontos brilhantes que pareciam me perfurar. O mais perturbador era a forma como se movia. Não andava ou corria, mas deslizava, como se não estivesse realmente tocando o chão. Congelado de medo, não consegui me mexer enquanto aquilo se aproximava. O fazendeiro gritou algo, mas eu não ouvi. Tudo o que conseguia sentir era o cheiro de podridão que aquela coisa exalava. De repente, o fazendeiro atirou. O som da espingarda ecoou pelo campo, e a criatura recuou para dentro do milharal, desaparecendo tão rápido quanto havia aparecido. Mas o terror não acabou ali. Naquela noite, ficamos trancados dentro da casa do fazendeiro. O som de passos ao redor da casa continuou por horas. Às vezes, ouvíamos batidas nas janelas, mas nunca havia nada lá quando olhávamos. Quando o sol finalmente nasceu, o milharal estava devastado. Plantas quebradas, trilhas largas como se algo muito grande tivesse passado por ali. O fazendeiro agradeceu minha ajuda, mas eu sabia que não tinha feito nada. Voltei para casa naquela manhã, mas nunca consegui esquecer o que vi. Pesquisei relatos semelhantes, mas não encontrei nada que explicasse aquela criatura. O fazendeiro se mudou pouco tempo depois, dizendo que o lugar estava amaldiçoado. Até hoje, às vezes, quando estou dirigindo por estradas desertas, sinto que algo me observa do meio da vegetação. Eu nunca mais voltei àquela fazenda e, sinceramente, espero nunca mais ver aquilo de novo. Era uma sexta-feira qualquer, e eu voltava para casa depois de um longo dia de trabalho. Meu apartamento fica em um prédio antigo, no centro da cidade, o tipo de lugar com paredes grossas, elevadores barulhentos e um cheiro estranho que nunca vai embora. Passei na portaria, cumprimentei o zelador e subi direto para o meu andar, o 11º. Assim que saí do elevador, percebi algo estranho. O corredor estava mais escuro do que o normal. Uma das luzes estava piscando, lançando sombras tremulantes nas paredes. Ignorei e segui até minha porta. Assim que a abri, senti um frio intenso no rosto, um frio que parecia impossível em pleno verão. Meu apartamento estava como eu havia deixado de manhã, mas havia algo errado. O silêncio era esmagador. Não sei explicar, mas era um silêncio diferente, pesado, como se o ar estivesse denso. Decidi ignorar a sensação e fui direto para o banho. Enquanto a água quente caía sobre mim, ouvi um barulho. Parecia que algo estava se movendo na sala. Fiquei imóvel, tentando escutar melhor, mas tudo o que ouvi depois foi o som da água. Pensei que poderia ser paranoia, o cansaço me pregando peças, então desliguei o chuveiro e fui verificar. Nada. A sala estava exatamente como eu havia deixado. Suspirei, rindo de mim mesmo, e fui até a cozinha pegar algo para comer. Foi aí que notei a geladeira aberta. Eu tinha certeza absoluta de que não havia deixado ela assim. Decidi trancar todas as portas e janelas, mesmo sem saber o motivo. Era como se uma parte primitiva do meu cérebro estivesse em alerta máximo. Me sentei no sofá, liguei a televisão e tentei relaxar. Mas minha tranquilidade foi interrompida quando ouvi outro som. Dessa vez, era o som de passos. Pesados, lentos, ecoando pelo corredor do meu andar. Fiquei paralisado, porque sabia que eu era o único morador do 11º andar naquela noite. Meu vizinho estava viajando,
e o outro apartamento estava vazio há meses. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Mas os passos continuavam, cada vez mais próximos. De repente, eles pararam bem na frente da minha porta. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Eu sabia que não deveria abrir, mas algo me dizia que eu precisava. Peguei coragem e destranquei a porta, abrindo-a devagar. O corredor estava vazio. Ou pelo menos parecia estar. Havia uma mancha escura no chão, algo que eu não tinha visto antes. Era como um líquido, mas era denso e parecia se mover sozinho, como se tivesse vida própria. Fechei a porta rapidamente e me afastei, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvi algo atrás de mim. Não sei como descrever, mas parecia uma respiração, lenta e profunda. Me virei. Por um momento, achei que estava enlouquecendo. No canto da sala, onde antes estava minha poltrona, havia algo. Era uma sombra, mas não uma sombra comum. Ela parecia mais escura que a própria escuridão, como se sugasse toda a luz ao redor. Tentei correr para o quarto, mas tropecei e caí no chão. Quando olhei novamente, a sombra estava mais próxima. Eu podia sentir o frio emanando dela, um frio que parecia penetrar até os ossos. Então, ela falou. Não com palavras, mas com algo que parecia direto na minha mente. Você abriu a porta. Desmaiei naquele momento, e quando acordei, estava amanhecendo. Tudo parecia normal, exceto pela mancha escura que ainda estava no corredor. Liguei para o zelador, mas quando ele subiu, não encontrou nada. Desde então, coisas estranhas acontecem no meu apartamento. Objetos mudam de lugar, sons estranhos ecoam à noite, e às vezes sinto que não estou sozinho. Tentei me mudar, mas algo sempre me impede. É como se eu estivesse preso aqui, como se a sombra ainda estivesse me observando, esperando por algo. Se você está ouvindo isso, por favor, não ignore os sons no corredor à noite. E, acima de tudo, nunca abra a porta.